Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus queridos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de junho de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como de qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus volta para Cafarnaum, depois que ele é expulso da sinagoga de Nazaré. Jesus vai morar em Cafarnaum. E ali tinha tanta gente em redor de Jesus que ele nem mesmo poderia comer. E nós vemos aqui que as pessoas viram os parentes de Jesus e achavam que ele estava fora de si, porque não reconheciam em Jesus como o Messias e o Salvador. E também vemos que os mestres da lei o acusam de ser por Beelzebul, que ele expulsava os demônios. Então Jesus vai dizer como que é por Satanás, se é por Satanás que pode expulsar Satanás, se um reino divide contra si mesmo, não se sustenta. E esse é o pecado que não será perdoado. Chamar o Filho de Deus, que estava possuído pelo espírito mau, pelo espírito do demônio. O demônio, um reino que se divide e não se sustenta, e esse pecado de chamar Jesus, que é por Beelzebul, que ele expulsa o demônio, está chamando Jesus de demônio, não reconhecem Jesus como Filho de Deus, como Messias. Esse é um pecado eterno, jamais será perdoado. Jesus disse que todos os pecados podem ser perdoados, mas pecar contra o Espírito Santo, e Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e esse pecado jamais será perdoado, é um pecado eterno. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado, ter o olhar crítico e pensarmos muito para não blasfemarmos contra o Espírito de Deus, porque seremos condenados de um pecado eterno que jamais terá perdão. Nós vemos também que ali, quando Jesus está reunido com aquela multidão, chega a mãe e seus irmãos
E ali, esses irmãos, quer dizer, os primos de Jesus, junto com Maria, sua mãe, e eles não conseguem se aproximar de Jesus, porque é grande a multidão. Então mandam chamá-lo, que querem vê-lo. E aí, quando é anunciado a Jesus que Maria, sua mãe, está ali, ele vai dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ali eles mostram aqueles que estão ao seu redor: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, meus irmãos, Jesus em momento nenhum quer desprezar a sua mãe, quer humilhar a sua mãe, quer dizer que ela não é nada, não é ninguém. Justamente ao contrário, quem primeiro fez a vontade de Deus foi Maria, é a primeira discípula de Jesus, porque quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Altíssimo, que seu reino não terá fim, e ela disse: não sei como isso irá acontecer, mas também disse: fazei em mim a tua vontade. É Maria que se coloca como essa primeira serva de Jesus, a primeira serva a servir o Filho de Deus, pois é ela que cuida dessa criança, do Filho de Deus, do Messias. Por isso, essa é a inspiração, aquele que faz a vontade de Deus. Esses são aqueles que são os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente ser esses parentes de Jesus. Jesus disse que já não nos chama como servos, mas como amigos. E como possamos sim, podemos fazer a vontade de Deus, colocar em prática a sua palavra e os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para cada um de nós.